Eu fiquei devendo esse vídeo desde a viagem que eu fiz para a Suíça ano passado. Mas, como bom lembrador de coisas que ficam pendentes, estou aqui para gravar esse GTV para falar sobre um pouquinho da viagem. Perrengues, passaporte, custo de vida, passeios e algumas outras coisas. Talvez eu transforme esse GTV em uma série, então fica aí no ar para vocês desvendarem se vai ser série ou não. Mas inicialmente eu queria falar sobre o trâmite do passaporte. Como eu nunca tinha feito viagem alguma, nem no Brasil e nem internacional, eu nunca tinha viajado de avião, eu não sabia como fazer nada. Então eu fui atrás de passaporte para todo aquele trâmite na Polícia Federal, que para muitas pessoas dá medo, mas é super normal. Você só vai chegar lá com seus documentos, faz o pagamento do boleto, que não é barato, é tipo 250, quase 300 reais, para você tirar o passaporte. Faz o pagamento, informa os seus dados, eles preenchem tudo lá, depois eles te dão uma data para você buscar o passaporte e pronto. O passaporte eu diria que é a fase de documento mais tranquila e simples para você resolver inicialmente. Depois que você resolve o passaporte, você vai ter que ir atrás de informações de como entrar no país ao qual você vai. No meu caso foi a Suíça, então eu tive que ir atrás de carta de recomendação, porque como eu tinha família, aliás, tenho família, ia ficar na casa deles, então eu tinha que ter uma carta de recomendação, no caso, que eles estavam me convidando para passar as férias lá. Então eu tenho que ter essa carta de recomendação. Se você for para ficar em hotel por agência de viagem, então você não precisa dessa carta de recomendação, porque geralmente as agências de viagem já fazem esse trâmite, então eles informam as autoridades do país, então não tem problema para você mostrar documento. No meu caso eu tive que ter essa carta de recomendação, tive que fazer o seguro viagem, que é muito importante, muitas pessoas acham que você não vai utilizar, mas você não sabe se vai ficar doente, se vai ter alguma turica, não sabe nada, porque é outro país, é outro clima, é outra coisa. Então, é super importante ter o seguro viagem para você utilizar lá caso você tenha algum problema de saúde, realmente uma turica. Nesse trâmite de passaporte, carta e seguro, já vai uma grana. Nessa grana inicial, eu diria que eu gastei, acho que uns 600 a 700 reais. Porque o caro é o seguro. O passaporte ele não é tão caro, mas o seguro em si, ele é caro. Então, acho que é por isso que muitas pessoas não querem fazer o seguro para não ter esse gasto extra. Mas, como eu disse, é importante ter, até porque se você precisar comprovar, se pedirem lá para você comprovar, você vai ter que comprovar. Se você não tiver, você não entra no país, você não passa. Outra coisa relacionada ao trâmite inicial, fora passaporte e todas aquelas outras coisas que eu já falei, é você estar com toda a sua documentação em dia. Parece óbvio, mas é super sério isso. Você tem que levar todos os seus documentos daqui do Brasil, se possível, carta de recomendação de trabalho de empresa, por exemplo, se você está tirando férias. No meu caso eu levei porque eu sou uma pessoa meio que prevenida ao extremo e sou pinão. Então eu levei tudo, eu levei até contra-cheque, carteira de trabalho, tudo, eu levei tudo. Todos os documentos possíveis eu levei, pra ter a segurança de que ia dar tudo certo. Eu levei tanta coisa, pra vocês terem noção, que no final das contas, quando eu desembarquei lá na Suíça, eu ainda fui pego pela polícia suíça lá, porque eles não deixaram eu passar. E eu levei uma pasta de documentos, não era tipo assim, besteirinha, era uma pasta, literalmente uma pasta enorme. Então, é super importante você estar com todos os seus documentos para dar tudo certo. Depois que você chega lá, você sai daqui do Brasil, faz escala em Portugal, aquela maravilha toda, tá viajando internacional e tal, e pá, chega lá, passa na imigração. Passou da imigração, já era. Agora é só curtir o país e aproveitar as suas férias. Com relação a custo de vida lá, eu diria que a Suíça é um país bem carinho. Pelo menos no mês que eu fui, eu não senti tanta diferença, porque eu não paguei estadia e nem alimentação. Mas o que eu pude sentir em relação a
restaurante, lojas, coisas que você vai comprar para você utilizar no seu dia a dia, ou até mesmo para você trazer de presente, essas coisas, não é tão barato. Eu fui no mês de junho e julho, que geralmente é o mês de férias deles, então é o período de descontos que eles têm lá para as lojas, para roupa, por exemplo. Então, muita coisa eles conseguem colocar a preço de banana, mas tem outras coisas que não fica barato nem a pau, é tudo muito caro. E se você não souber escolher, realmente você acaba dando um tiro no pé, porque se você for comprar pela marca, não adianta ter aquele desconto de, por exemplo, 30%. Eu lembro que tinha uma camisa da Lacoste lá que era 130 francos. Com desconto de 30%, ela ainda ia sair muito cara, ou seja, não valia a pena. Mas teve presente que eu consegui trazer para os meus amigos aqui no Brasil, que eu comprei com 5 francos, ou seja, muito barato. Tinha roupa que eu comprei por 1 franco, ou seja, um dinheiro suíço eu comprei. Nunca que eu ia conseguir comprar aqui no Brasil por esse valor, né? Mas o custo de vida lá, ele é bem carinho. Se você não parar para pensar direitinho o que você vai comprar, o que você vai fazer, é caro. Outra coisa que é super bom falar é sobre a locomoção entre as cidades. Como a Suíça ela é localizada na costa do lago entre a França e a Suíça, então você consegue fazer todo o percurso entre as cidades de trem ou até mesmo de carro. Se você quiser alugar um carro lá, você pode fazer todo o percurso através de carro. No meu caso, eu fui de trem porque eu queria conhecer as cidades. Então, eu passava, descia, embarcava em outro trem e assim sucessivamente. Não é tão barato, novamente, as passagens de trem são caras lá. Até as passagens de barco também são super caras, porque você pode fazer também esse percurso de barco. Então, é um dinheiro que você vai ter que desembolsar. Infelizmente, se você quiser conhecer. No meu caso, eu tive que desembolsar porque eu fiquei praticamente na última cidade da costa, praticamente. Era tipo no finalzinho mesmo. Então eu tive que fazer esse percurso se eu quisesse conhecer. Mas se você for, por exemplo, para ficar em Lausanne ou em Geneve, que são as maiores lá, as principais, então você não precisa gastar tanto dinheiro, porque você acaba encontrando tudo dentro da cidade. Como a minha cidade, que eu fiquei, era um pouco distante, era 2h30 de trem de distância de lá. Então, inevitavelmente, se eu quisesse conhecer outras coisas que tinham em outras cidades, que não tinham na minha, eu tinha que fazer esse percurso. Então, eu gastei um pouquinho aí com as viagens de trem, inclusive com a de barco, que eu também fiz, e não são baratas. O que eu recomendo é que, se você for para lá para realmente fazer esse tipo de viagem, de trem ou até mesmo de ônibus, é que você faça um abonamento de passagens durante um mês. Você chega lá na empresa de trem, que também é a mesma empresa responsável por barco e ônibus. Você pede para fazer um abonamento de turista de um mês, que ele custa 120 francos. Com esse abonamento, você consegue pegar as passagens mais baratas, a preço de estudante, por exemplo. Então, uma passagem que eu pagaria 30 francos de barco, 30 para ir, 30 para voltar, eu acabava pagando só 30 francos, porque ela me dava direito para ir e voltar. Então, era bom por isso. Esse abonamento, embora ele seja um pouquinho caro, mas ele dá essa vantagem de você ter a ida e a volta. E a passagem dura mais de 24 horas. Então, você pode ir hoje e voltar só no outro dia, que ela ainda vai estar valendo super de boa, não tem problema nenhum quanto a isso. O que eu recomendo quando você fizer esse abonamento é que você ande com ele e com a xerox do seu passaporte, porque tem o controle de passagens nos transportes. No trem tem, no ônibus tem e no barco também tem. Então você precisa comprovar essa documentação, porque do contrário eles param e botam você para fora. Aí você não anda para canto nenhum, você fica lá no meio do nada. Outra coisa que eu queria falar também, que eu achei super importante, é em relação à língua. Muitas pessoas vão para lá achando que eles vão falar inglês, que eles vão me responder, mas muitos
não respondem. Primeiro, porque eles não entendem. Segundo, porque eles não têm interesse em conversar com você em inglês. Eles querem falar com você em francês. E terceiro, que, assim, não adianta, entendeu? Não tem pra quê. Ou você vai falando francês, ou então arranhando um pouquinho do francês, ou você dá sorte de encontrar uma pessoa lá que fale inglês e que queira falar com você. Muitas vezes, quando eu fui nas lojas, eu saía perguntando se as pessoas falavam inglês, e alguns atendentes sim, falavam, mas tinha outros que não. Então, para eu me comunicar, por exemplo, para pagar ou saber alguma informação, era um pouco complicado, porque muitos não falam e não estão nem aí para você, tipo, eles não querem te responder. Então, nesse quesito, é um pouquinho chato a língua. Com relação à duração da viagem, do Brasil até Portugal, são 7 horas de avião. Eu fui pela TAP. Eu lembro que a passagem na época custou 3.500 ou foi 3.200. Isso já envolvendo ida, volta e, enfim, todo o trâmite que era preciso. Mas a passagem daqui, a duração da viagem daqui para Portugal foi 7 horas. Quando você chega em Portugal, você tem que fazer uma escala de 2 horas e meia para pegar o avião para ir para a Suíça. Eu poderia ter feito a escala em Paris. Só que me colocaram tanto medo pelo aeroporto de Paris ser grande e ter uma imigração desgraçada, de ruim, que eu não fui por lá. Eu acabei indo por Portugal mesmo, que dá pra entender um português ali, tranquilo, e o inglês eles desenrolam. Então eu fui por Portugal, fui pelo segurança. Se você for por Paris, você pode pagar mais barato, mas é aquela coisa. Como era a minha primeira vez, eu não queria arriscar de perder. Então eu fui para Portugal, que eu achei mais confortável para mim. Bem, essas foram algumas das dicas iniciais, se é que posso considerar como dicas iniciais, contando um pouquinho da minha viagem para a Suíça. Nos próximos vídeos eu vou falar mais sobre, talvez, lojas, compras em lojas de marca, como você faz para trocar dinheiro lá, se você precisar, negocinho de cartão de crédito, chip de celular, que é bom ter internet, né, que lá tem alguns cantos que tem de graça, mas tem outros que não tem. Então, quem sabe eu falei isso nos próximos vídeos de GTV. Escrevam aqui nos comentários se vocês querem saber mais sobre isso, tá bom? Tchau! Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, de comentar no vídeo grande, é que você não precisa de visto para ficar lá. Essa é a grande novidade. Não é novidade, mas maravilha. É incrível. Você pode ficar lá como turista 30 dias ou mais tempo, que é 90 dias que eles disponibilizam. Você não precisa de visto nenhum. Tá bom? Era só isso, um recadinho. Tchau!